Olá amigos, estamos de volta, sou o professor Juscelândio Souza e nós estamos de volta com o nosso curso Conhecimentos Bancários 2020. E quem acompanha o curso desde o início percebeu que nós ficamos bastante tempo sem divulgar novas aulas, né? Devido a uma revolução, eu diria assim, na área de conhecimentos bancários, muitas mudanças no sistema financeiro que eu vou especificar para vocês, vou dizer para vocês melhor sobre isso no final da próxima aula. A próxima aula é uma aula curta, onde vamos falar sobre caixas econômicas, isso mesmo, no plural, caixas econômicas, e aí no final da próxima aula eu falo para vocês sobre o porquê do curso ter ficado sem aulas por todo esse tempo, tudo bem? Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre bancos múltiplos. Bancos múltiplos. E aí você deve estar se perguntando assim, professor, mas me disseram que hoje em dia a maioria dos bancos é banco múltiplo. Então, bancos múltiplos, na verdade, pessoal, são bancos que têm múltiplas carteiras. Até o início da década de 80, o que você tinha era banco de única carteira, banco comercial, banco de investimento, e assim por diante, alguns tipos que a gente já viu aqui. A gente não falou ainda de banco de investimento, mas a gente falou sobre banco comercial, e eu falei para vocês que hoje em dia nós temos bancos com múltiplas carteiras. Então o banco tem carteira comercial, o banco tem a carteira de câmbio e assim por diante, tá? Agora, é claro, isso dentro de regras. Então o que é um banco múltiplo? Que passou a ser aceito em meados da década de 80, o Conselho Monetário Nacional permitiu que os bancos tivessem múltiplas carteiras, desde que seguissem algumas regras, e é sobre elas que nós vamos falar agora, tá? Bom, primeiro a gente precisa se lembrar da definição de banco, e a gente precisa falar para vocês porque nem todo banco ele pode captar depósitos à vista livremente movimentáveis. Então, lá em nossas aulas sobre bancos, nós falamos que o banco ele é aquela instituição aquela empresa que vai captar valores de agentes superavitários e emprestá-los para agentes deficitários. E a gente falou, por exemplo, que a diferença na diferença entre a taxa de captação e a taxa de empréstimo que o banco terá o seu spread. Chegamos a dizer que o spread na verdade, spread, né? Mas o pessoal fala spread, tudo bem. Na verdade, o spread bancário, ele não é o lucro, mas é dele que o banco, após honrar os seus compromissos, etc., né? O banco vai obter o seu lucro, tudo bem? Ok. E aí, nós falamos para vocês, nem todo banco, nós falamos isso aqui, nem todo banco, ele poderá permitir, por exemplo, a movimentação livre de valores em conta corrente. A gente vai falar melhor nisso quando a gente falar sobre bancos de desenvolvimento, por exemplo, tá bom? Bom, então, o que é o banco múltiplo? É aquele banco que possui várias carteiras, que a gente vai ver aqui como é que isso funciona. Observe, nós vamos mostrar aqui para vocês que a Resolução 2099, de 17 de agosto de 1994, que é a resolução, digamos assim, mais recente que trabalha com essa definição aí de banco múltiplo. O artigo 7º da resolução diz assim: o banco múltiplo deverá constituir-se com, no mínimo, duas das seguintes carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento. Então, claro, para ser múltiplo, ele tem que ter no mínimo duas carteiras, não é isso? Óbvio. Tudo bem. Mas uma delas terá que ser comercial ou de investimento. Então, uma delas terá que ser comercial ou de investimento. Então, você não existe banco múltiplo, ele não pode ser formado sem uma dessas duas carteiras. Ou carteira comercial ou carteira de investimento. Ok. Aí, ele tem que ter duas carteiras para ser múltiplo, obviamente, né? Uma só não tem como, e uma delas tem que ser comercial ou de investimento. E aí a resolução cita algumas carteiras. Carteira comercial
carteira de investimento e ou de desenvolvimento. Cuidado aqui, porque carteira de desenvolvimento só para banco múltiplo público. Obviamente, você sabe que nós temos o banco público, que está em mãos do governo. A gente vai falar de cada um deles aqui. A gente vai falar de Banco do Brasil, a gente vai falar de Caixa Econômica, que na verdade não é banco, mas é tratada como banco. A gente vai falar aqui, terá uma aula para cada um deles, ok? Bom, mas apenas bancos públicos podem ter a carteira de desenvolvimento, ok? Bom, carteira de crédito imobiliário, carteira de crédito, financiamento e investimento ou carteira de arrendamento mercantil. Algumas palavras aqui são estranhas para vocês, mas a gente vai, ao longo do curso, a gente vai falar sobre produtos bancários, né? Ao longo do curso, vocês vão conhecer, por exemplo, arrendamento mercantil. O que é isso? Para que serve? É de comer? É de beber? Come-se cozido? Frito? O que é arrendamento mercantil, ok? Fiquem tranquilos que a gente vai chegar lá, ok? Então essa resolução 2099, ela é a mais recente em termos de definição de banco múltiplo, ok? Tudo bem? E a gente precisa sempre se lembrar dela aí. Então, resumindo aqui, banco múltiplo precisa ter duas ou mais dessas carteiras aí citadas pela resolução, desde que uma delas seja comercial ou de investimento, ok? Claro, pessoal, claro que nós temos o banco de investimento, vamos falar aqui, ok? Quer dizer, ele tem a única carteira de investimento. Nós temos o banco de desenvolvimento, tá lá o banco de desenvolvimento, vamos falar aqui também, ok? Mas nós temos o banco múltiplo, que tem múltiplas carteiras. Então você vai hoje a um banco, a maioria hoje dos bancos que está presente aí nas cidades, onde você tem agências ali, né? Ah, professor, mas a existência da agência denota um banco comercial. Sim, mas ele pode ser um banco múltiplo com carteira comercial. É o que você vê, na verdade. Você entra em um banco comercial, mas você vai poder financiar uma casa nele. Então ele tem a carteira imobiliária. Está entendendo? Ele tem a carteira imobiliária. Ok. E aí, você deve estar pensando, professor, nessa lista não consta carteira de câmbio, né? A gente vai falar sobre banco de câmbio mais para frente e vai ficar melhor esclarecido isso aí, tá bom? Observe que a resolução é de 1994, né? Então, depois a gente vai falar sobre isso. Bom, aí nós vamos adiante, e eu vou mostrar para vocês algumas características aqui do banco múltiplo, né? E prestem bem atenção, porque, olha, só nestas características aqui, muitas questões de prova são feitas, tá? E por falar em questões de provas, dentro de algumas aulas, nós vamos fazer uma bateria de questões aqui, antes de prosseguir, né? Vamos lá, então. Bom, o banco múltiplo, primeira característica importante aqui, deve ser organizado sobre a forma de SA, sobre a forma de sociedade anônima. Essa aqui é fácil, porque você já percebeu que bancos no Brasil, né? Banco no Brasil, quando ele tem a carteira comercial, né? Desde o início, desde o banco comercial, que o Conselho Monetário Nacional exige que seja sociedade anônima, devido à transparência, né? Na verdade, o banco precisa publicar os seus balanços. A gente vai falar sobre isso aqui. Ele precisa publicar os seus balanços, ele precisa publicar qualquer situação que possa influenciar no mercado, qualquer situação que aconteça. A gente vai falar, quando a gente fala de CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a gente vai falar de instruções que obrigam isso aí, que é o fato relevante, qualquer fato relevante. Quem trabalha com valores mobiliários, que também a gente vai ver o que tem que publicar, inclusive o banco múltiplo tem que fazer isso, tá bom? E a gente vai conversar sobre isso aí. Então você vai entender o porquê disso aqui, porque às vezes o aluno, o candidato ao concurso público, né, ou o aluno no curso presencial, por exemplo, ele vê lá, o banco múltiplo deve ser organizado sobre a forma de sociedade anônima. Tudo bem, professor, não dá para admitir aqui um banco
que seja formado, que tenha a natureza de companhia limitada, né? de sociedade limitada, melhor dizendo. Ou não dá para ter um banco como firma individual, né? Eireli, né? Ou Eireli, como alguns falam. E aí? Não tem como, né? Ou então dizer que o banco múltiplo ele é uma sociedade limitada a 2 pessoas, comandita simples, será qualquer tipo de sociedade que não seja SA. Então, quem conhece um pouco de contabilidade aí sabe do que eu estou falando. Não dá para imaginar um banco múltiplo que não seja SA. Mas aí há algo mais por trás disso aí, e ao longo do curso, quando a gente fala de CVM, valores mobiliários, etc., aí você vai entender a preocupação do Conselho Monetário Nacional em exigir que o banco múltiplo seja uma sociedade anônima, tá? A gente vai falar sobre sociedade anônima de capital aberto, de capital fechado, você vai entender. Ok. Bom, uma outra característica. O banco múltiplo ele deve possuir uma das carteiras comercial de investimento, já falei isso aí. Nem todo banco múltiplo poderá captar depósito à vista livremente movimentável. Rapaz, ô moça que está me assistindo, isso quando aparece na prova, principalmente prova de certo ou errado, cai como uma bomba. Nem todo banco múltiplo poderá captar depósito à vista livremente movimentável. Mas o professor Juscelândio disse que os bancos são captadores de recursos de agentes superavitários e eles emprestam a agentes deficitários. Banco múltiplo é banco. Mas por que ele não pode captar valores, depósito à vista livremente movimentável? Pessoal, nós falamos aqui que apenas algumas instituições financeiras podem captar depósito livremente movimentável. Quando a gente fala, e agora é hora de explicar melhor isso aí, quando a gente diz que é livremente movimentável, significa que o cliente ele pode sacar, depositar, transferir na hora que ele quer aquele valor. Ou seja, em outras palavras, significa que o cliente ele pode manter uma conta corrente. Conta corrente. Professor, eu pensei que toda conta fosse corrente. Na verdade, você tem conta poupança, você tem conta apenas para receber aplicação financeira, você tem a conta salário, entendeu? Então, a conta corrente, ela é aquela conta que permite a livre movimentação. Essa é a conta corrente, ok? Ok. Saiba que nem todo banco pode manter contas correntes dos seus clientes. É preciso que entenda isso e muita gente boa erra isso em prova. Tudo bem, pessoal? Então, nem todo banco múltiplo poderá captar depósito à vista livremente movimentável. Por quê, professor? Porque ele pode ser um banco múltiplo, gente, que não possui a carteira comercial. Ok? Quando você fala em conta corrente, quando você diz em valores livremente movimentáveis por cliente, você está se referindo, na verdade, à carteira comercial. E nem todo banco múltiplo terá a carteira comercial. Você viu isso aqui? Nós falamos aqui que é uma exigência do Conselho Monetário Nacional que o banco múltiplo tenha pelo menos a carteira comercial de investimento. Ou uma ou outra ele tem que ter. Então, se ele é um banco múltiplo que não tem a carteira comercial, ele vai ter que ter de investimento. Ou tem. Uma das carteiras tem que ser comercial ou de investimento. Mas nós temos no Brasil vários bancos múltiplos que não têm a carteira comercial. Ou seja, ele não está presente atendendo ao público, né? A todas as classes sociais que vão lá, abrem sua conta corrente e tal, ok? Ô professor, não estou conseguindo entender. Você vai entender, entendeu? Você sabe muito bem. Vamos adiantar alguma coisinha aqui? Quando você vai a uma concessionária comprar um carro e financiar, a própria concessionária está vinculada a um banco.
né? Eu não posso citar nomes aqui, mas banco isso, banco aquilo, você pega um boleto lá do carro que você paga o boleto por mês, você tem um banco de investimento que financiou aquilo ali, ok? Geralmente é assim, claro que você pode financiar também pelo seu banco múltiplo, onde você, pelo Banco do Brasil, de repente você tem uma conta no Banco do Brasil, ele é um banco múltiplo e ele possui a carteira comercial, e aí você pode ir ao Banco do Brasil e fazer um financiamento, ok? Fazer uma propaganda gratuita aqui. Aí você pode fazer isso, mas você tem outros bancos que não têm a carteira comercial, mas que tem a carteira de investimento e que está ligado lá à concessionária, né? Em que você, é do mesmo grupo, em que você vai comprar o seu carro e você pode financiar. Eu estou falando desse tipo de banco. Ele não tem a carteira comercial, ok? Então, se ele não tem a carteira comercial, né? O Banco do Brasil tem a carteira comercial. Mas se o banco lá que vai financiar o carro para você não tem a carteira comercial, obviamente você não vai poder manter uma conta corrente com ele. Ele não pode captar valores à vista livremente movimentáveis, ok? É por isso que ele não precisa estar com suas agências, ter a capilaridade, já falei disso aqui, ter as suas agências em várias cidades, ok? Tudo bem, pessoal? Ok, a gente vai chegar lá. Mas, por enquanto, entenda apenas que nem todo banco múltiplo pode captar valores à vista livremente movimentáveis. Porque, para isso, ele precisa ter o quê? A carteira comercial, ok? Tudo bem. O banco múltiplo cooperativo deverá possuir a carteira comercial. Olha, e banco múltiplo cooperativo, professor. A gente vai falar aqui de cooperativa de crédito, que é o que mais interessa para a gente em conhecimentos bancários, né? Cooperativa de crédito. E a gente vai falar de banco cooperativo, banco comercial cooperativo e depois de banco múltiplo cooperativo. E aí, aqui está uma exigência. O banco múltiplo cooperativo, ele precisa ter a carteira comercial, tá? A gente vai falar melhor sobre isso aí depois, mas nesta aula eu quero que tenha ficado bem claro para você. Vamos fazer um resumo rápido aqui. O seguinte: tem duas ou mais carteiras, é banco múltiplo. Para ser banco múltiplo, ele tem que ter uma dessas duas carteiras, ou carteira comercial ou carteira de investimento. Carteira de desenvolvimento só é permitido ao banco público, ao banco múltiplo público, ok? E aí a gente vai ter uma aula só para falar sobre banco de desenvolvimento, porque vai nos interessar a forma como eles captam recursos, né? As suas operações ativas, suas operações passivas, vai nos interessar muito isso aí, tá bom? Ok, na próxima aula nós vamos estudar caixas econômicas e aí, ao final da aula, vou falar para você o porquê, e é importante que você assista o finalzinho da próxima aula para você saber para onde está direcionando esse curso de Conhecimentos Bancários 2020. Até lá!